Olha o efeito em cadeia que a gente vai trazendo aqui a partir dessa alta da cotação do petróleo. E aí eu jogo a bola agora para o professor Pedro Cortes. O Gabriel destacava para a gente alguns efeitos para o Brasil. Como é que o nosso país conseguiria driblar essa alta do petróleo? Tem alguma alternativa sendo trabalhada nesse momento, professor? Veja, Carol, nós temos algumas alternativas, mas que não vão livrar a gente totalmente desse aumento significativo. Por exemplo, o etanol, ele compõe 30% da gasolina hoje em dia, né? É uma mistura obrigatória. Então, nós temos uma diluição um pouco desse custo internacional com a produção do etanol, que tende a ter uma oferta maior, tendo em vista que a cotação do açúcar no mercado internacional está baixa, tem um excesso de açúcar no mercado internacional, então as nossas usinas estão direcionando a cana para a produção de etanol, que atualmente é mais rentável. Então isso deverá aumentar a quantidade de etanol disponível no mercado, fazendo com que a gasolina possa baixar um pouco de preço em relação a essa paridade internacional. Também, para a grande maioria dos veículos que são flex, tem a opção de chegar na bomba e falar assim, olha, a gasolina está mais caro, eu vou abastecer com etanol. Mas existe sempre uma tendência dos distribuidores de manterem uma paridade com o preço da gasolina, ou seja, colocar o etanol 70% do preço da gasolina, que virou uma média histórica. Então, se a gasolina sobe, o etanol tende a subir também, para manter essa paridade com a gasolina, né? Aumenta, o que eles falam de recomposição de custos. E nós temos o biodiesel, já se cogita passar a mistura de 15% do biodiesel no diesel normal para 17%, que é um diesel produzido aqui internamente. Usualmente ele é mais caro do que o diesel importado, mas tendo em vista esse aumento das cotações internacionais, o biodiesel também se torna competitivo. Ou seja, a gente tem algumas brechas para reduzir um pouco esse aumento, mas a gente não escapa desse fluxo, desse aumento muito grande que está ocorrendo no mercado internacional. Dois pontos que eu acho interessante a gente adicionar: o biodiesel, que é produzido principalmente por óleos vegetais e óleos também de animais. Então a gente consegue utilizar, por exemplo, a soja, sim, produzida em larga escala aqui no Brasil para a produção deste combustível. Mas mesmo assim os preços tendem a crescer quando o petróleo, como a principal referência, está mais cara. Acabei de conversar com os importadores de combustíveis, me disseram que os preços na bomba já devem sentir o aumento, mesmo que este conflito não tenha afetado o estoque de petróleo aqui no Brasil. Por quê? Estes importadores não sabem o quanto que eles vão precisar pagar para recompor os seus estoques, então já estão aumentando o preço agora para quem está comprando, para ter uma margem talvez para segurar esses aumentos de preço no futuro. Ou seja, mesmo que o diesel já esteja comprado, já esteja aqui no Brasil, o preço tende a subir porque a gente não sabe qual que vai ser o futuro, Carol. Já precificando o conflito, professor, previsões quais conseguimos trazer em termos de projeção desse aumento da cotação do petróleo? Américo Martins dizia, mais altas nesse momento já estão no radar, no cenário internacional. Veja, há especialistas que consideram a possibilidade da gente chegar a $150 o barril, né? Nesse momento, o que preocupa muito foram os ataques à infraestrutura de armazenamento e produção no final de semana, tanto por parte do Irã contra Israel, quanto por parte de Israel contra o Irã. Na semana passada, o Irã atacou uma refinaria no Bahrein. Então, quando tem esses ataques na infraestrutura, isso demora para ser recomposto. Mesmo que o conflito terminasse hoje, são danos físicos que demoram a ser superados. Então, isso pode impactar a produção de petróleo no futuro e mesmo que o conflito se encerre rapidamente, ainda permanece esse tipo de custo e sempre um resquício aí de um custo geopolítico que vai ficar até as coisas amainarem realmente na região. São os ataques para além do fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa aí boa parte da produção internacional do petróleo, cerca de 20%. Temos o professor Pedro Cortes, Gabriel Monteiro nessa conversa aqui com a gente. Daqui a pouquinho os dois voltam.